Já tem mais de um ano que o governo Bolsonaro dedicou-se a cumprir esse compromisso. Cada semana é um remendo novo que está sendo feito aqui para tentar corrigir algo incorrigível, que é o absurdo do piso. São recursos fundamentais que vão evitar milhares e milhares de demissões de enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil. Esta casa açoitou a saúde e esta casa tem que se dedicar agora a assegurar as condições para o piso da enfermagem. Com a semana encurtada pelo feriado de Nossa Senhora da Aparecida, o plenário da Câmara teve votações apenas na terça-feira, quando os deputados aprovaram em consenso 3 medidas provisórias que perderiam a validade, além do projeto de lei que destina R$2 bilhões às santas casas. Com 383 votos a favor e apenas 3 contrários, a proposta prevê que esses recursos virão do saldo remanescente de repasses da União dos Fundos de Saúde e de Assistência Social dos Estados, Distrito Federal e municípios e poderão ser utilizados até 2023. Deputados aproveitaram para cobrar a votação de propostas que garantam o financiamento do Piso Nacional da Enfermagem, aprovado este ano pelo Congresso, mas suspenso em agosto pelo Supremo Tribunal Federal. Temos um acordo para votarmos ainda hoje um projeto que resolve aquela questão dos R$2 bilhões para as santas casas. O deputado Antônio Brito é o relator do projeto. Houve um texto aprovado pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Governo, que define a forma como nós poderemos repassar esses R$2 bilhões, olhando para a produção extrateto, para aquilo que foi feito além da contratualização e resolvendo, portanto, passivos das santas casas. O deputado Antônio Brito está dedicado a fazer esse texto e a apresentá-lo. Nós fizemos na reunião de líderes um acordo para votar ainda hoje o PLP 7, urgência e mérito. Nós gostaríamos muito de poder votar esta semana ainda esse projeto, que eventualmente o Senado possa apreciá-lo na sequência e nós podemos cumprir esse compromisso, que já tem mais de um ano que o governo Bolsonaro dedicou-se a cumprir esse compromisso, mas não tivemos até então uma solução adequada tecnicamente e orçamentariamente. Tendo essa solução sido encontrada, eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer o esforço de votar esse projeto. O Novo vai orientar contra essa urgência. Um dos motivos, presidente, que a gente ainda nem tem conhecimento de qual é o texto que vai ser votado. Nós conversamos recentemente da importância da gente ter os textos com alguma antecedência. A gente estava analisando um texto, agora tem outro relatório circulando, a gente não tem ainda nem segurança de qual texto é, e reforçamos aqui o que a gente sempre falou em relação ao piso da enfermagem. Cada semana é um remendo novo que está sendo feito aqui para tentar corrigir algo incorrigível, que é o absurdo do piso. A gente está vendo aí a promessa que foi feita para todos os profissionais de enfermagem não foi cumprida pelos parlamentares que se utilizaram da enfermagem somente para ter dividendos eleitorais. Então, nós nem sabemos o que vai ser votado. Solicitamos aqui aquele prazo de 24 horas para termos conhecimento do texto antes de ser colocado em votação, porque muito mais do que financeiro, o problema desse piso é econômico. Todos os anos vão ter que ser feitas emendas como essa para isso. Então, o Novo orienta não a essa urgência. Havia primeiro dúvidas se nós faríamos um estudo profundo sobre o piso. Fizemos. Demonstramos o impacto real. Depois fizemos todo o debate em relação à constitucionalidade do piso. O Supremo acata uma solicitação dos donos de hospitais privados, mas não pode revogar a lei porque ela é constitucional. Hoje, a Câmara apressa-se, toma uma decisão nessa direção, que eu acho muito importante, deputado Antônio Brito, porque prorroga o prazo até o fim do exercício de 22, para que estados, Distrito Federal e municípios realizem transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores,
constantes de seus respectivos fundos de saúde. Aguardo que o Supremo Tribunal Federal nos escute e veja o esforço que nós estamos fazendo para garantir suporte para esse direito justo e necessário da enfermagem brasileira. Considerando a necessidade das entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o SUS, a qual refiro as Santas Casas e hospitais filantrópicos têm um belíssimo trabalho de atuação nesse país, apresentamos um substitutivo que busca garantir que os recursos das transposições no âmbito dos fundos de saúde sejam destinados preferencialmente ao custeio dessas entidades na forma do auxílio financeiro. No montante máximo, 2 bilhões, com base em parâmetros a serem definidos pelo Poder Executivo Federal, sendo dada ampla publicidade à transferência desses recursos. No substitutivo, propomos ainda que os saldos remanescentes das contas dos fundos que foram criados antes de 2018 sejam devolvidos à União, para que sejam usados como fonte de custeio do repasse das entidades privadas sem fins lucrativos, sendo que o montante que ultrapassar o limite de 2 bilhões deverá ser transferido novamente aos estados, municípios, distritos federais e aos municípios. Dei entrada em uma emenda constitucional para poder definir a fonte de recursos para o pagamento do piso da enfermagem, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e auxiliares e parteiras. Essa emenda constitucional, ela vai trazer o superávit financeiro dos fundos federais, portanto, em nada mexe em tributação no país, absolutamente nada. O que é que eu estou fazendo nessa emenda constitucional? Mantendo o pagamento da dívida pública 2021, 2022, mas 2023, 24, 25, daqui para frente, esse superávit financeiro vai ser destinado exclusivamente para o pagamento do piso. Nós não temos oposição ao PLP. O PLP ele assegura que o saldo remanescente dos fundos eles possam ser destinados para as políticas públicas de saúde, para a política de assistência social, o que me parece que é absolutamente fundamental num país tão açoitado na sua dignidade. Mas também nada nos faz deixar de lembrar que nós aprovamos, essa casa aprovou, uma loteria da saúde e do turismo, que se estivesse na Caixa, nós teríamos 38%, por volta disso, 38% a 40% dos rendimentos da loteria, da arrecadação da loteria, destinados às políticas públicas. E que essa casa fez uma opção por aprovar apenas 3,37% para a política de saúde e de turismo. Abriu mão de quase 40% para aprovar 3,37% e jogar 95% da arrecadação para uma empresa privada, que pode ser contratada sem licitação. Ou seja, esta casa açoitou a saúde, esta casa açoitou o turismo, e esta casa tem que se dedicar agora a assegurar as condições para o piso da enfermagem, fazer valer a sua própria ação em projeto e em PEC. Esses 2 bilhões de reais, senhora presidente, esse recurso são recursos fundamentais que vão salvar os hospitais filantrópicos e as santas casas do Brasil, literalmente, e que vão evitar milhares e milhares de demissões de enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil. Então, eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, que deu um sinal positivo, sinal verde, para disponibilizar esses recursos para a saúde do Brasil. Porque praticamente 70% dos leitos do Brasil vêm dos hospitais filantrópicos, das santas casas, que são dirigidos por pessoas voluntários, que fazem as coisas acontecer, que salvam vidas desinteressadamente. Esta casa fez um esforço enorme, uma mobilização no Brasil inteiro, que envolveu todos os trabalhadores da área da enfermagem, técnicos, os enfermeiros, os auxiliares e as parteiras no Brasil. Imagina que a sensação que ficou é que se trabalhou muito, se nadou muito, se morreu na praia. E esta casa não pode permitir que isto aconteça. Nós votamos os projetos de lei que garante o piso nacional da enfermagem, especificamos como deve ser o piso e votamos uma mudança na Constituição Federal que obriga
todos os entes federados a cumprirem o piso nacional. E aí, de repente, as entidades privadas entraram no Supremo com a ideia de que o Supremo precisava dizer que o piso seria inconstitucional. O Supremo não fez isso. E não teve a coragem de dizer ou falar de inconstitucionalidade, porque de fato não é. Agora, neste momento, é muito importante que a gente garanta a aprovação deste projeto de lei, que vai trazer tranquilidade a estados, municípios e à própria União, fazer remanejamento de recursos e garantir o dinheiro necessário para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Infelizmente, não conseguimos a eleição, mesmo tendo uma votação expressiva. Muitas pessoas têm me perguntado, mas por que dentre os 22, das 22 cadeiras que tem o Ceará, você, mesmo sendo o 15º mais votado, não conseguiu eleição? Aí vamos explicar para as pessoas como se dá a legislação eleitoral. E continuo aqui defendendo e faço esse apelo a esta casa, ao Congresso Nacional, para que possa se debruçar na legislação eleitoral e poder rever essa questão da legislação eleitoral. Realmente não é justo uma pessoa ser bem votada, ser escolhida pelo povo, né, e não assumir. E entrar uma pessoa com muito poucos votos. Então, realmente, essa legislação tem que ser alterada. Continuo defendendo que entrem os mais votados, o distritão. É isso que eu sempre defendi nessa casa e continuarei defendendo.